o bastão cair. O texto diz o seguinte: estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor, o teu Deus, mandou ensinar-te, a fim de que o cumprisses na terra, a qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tem o cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra, que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Versículo 20 agora. No futuro, quando teu filho te perguntar: que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Responderás a teu filho: nós éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. E diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa. E nos tirou de lá para nos estabelecer e nos dar a terra que havia prometido aos nossos pais com juramento. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos, que temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso bem em todo o tempo, para que Ele nos preservasse em vida como estamos hoje. Nossa justiça será cumprir com cuidado todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, assim como Ele nos ordenou. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos traz à tua casa nesta noite para nos relembrar por meio da tua palavra que a nossa família pode ser melhor se nós seguirmos os teus estatutos, os teus mandamentos, se o Senhor estiver no centro da nossa família, Pai. A nossa oração e o nosso pedido neste momento é de que o Senhor fale de fato aos nossos corações, que a tua preciosa e poderosa voz penetre fundo na nossa alma e nós saiamos daqui dispostos a te seguir e a permitir que o Senhor reine absoluto nas nossas casas, Pai. Que o Senhor e somente o Senhor tenha espaço e tenha voz neste momento, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Não deixe o bastão cair. O ano era 2004, o local, Atenas, mais especificamente os Jogos Olímpicos de Atenas, que aconteceram em 2004. Dentre as várias competições e as várias modalidades esportivas, uma partida recebeu destaque por uma razão muito específica e singular. Foi a corrida de revezamento feminina. Essa competição recebeu destaque naquele ano porque havia uma equipe favorita, a equipe dos Estados Unidos, uma equipe que vinha se destacando nos treinos, uma equipe que vinha dando e demonstrando bastante resultado positivo. Era a favorita para vencer aquela competição de corrida de revezamento, também conhecida como corrida do bastão.
Aquela equipe não só era favorita por conta do seu desempenho coletivo, mas também porque naquela equipe, havia uma corredora muito especial, chamada Marion Jones. Marion Jones era uma exímia corredora. Nos Jogos Olímpicos anteriores àquele, ela havia recebido 4 medalhas de ouro. Todos estavam confiantes de que a equipe de Marion Jones venceria. Até que chegou o momento da competição. As corredoras se colocaram nas suas posições e foi dada a largada. Marion Jones não era a primeira a correr, então ela estava na sua posição esperando que alguém lhe passasse o bastão. E algum tempo depois de iniciada a corrida, ela recebeu o bastão em mãos e começou a correr com toda a intensidade, com toda a sua força. E nesse tempo em que correu, ela conseguiu uma boa vantagem para sua equipe, o time dos Estados Unidos. Até que, de repente, algo aconteceu. Ela avistou a próxima corredora da sua equipe, aquela para quem ela deveria passar o bastão, mas algo não correu muito bem. Algo não deu certo. E Marion Jones tentou passar o bastão uma vez e não conseguiu. Tentou passar o bastão uma segunda vez e não conseguiu. Tentou passar o bastão uma terceira vez e não conseguiu entregar o bastão para a próxima corredora. Até que no final das contas, pelo fato de Marion Jones não ter conseguido passar o bastão àquela equipe que era a favorita, que tinha todas as condições de vencer o campeonato, de conquistar a medalha de ouro, acabou sendo desclassificada. Foi um choque. A equipe favorita, que contava com a grande Marion Jones, foi desclassificada, justamente porque aquela corredora não conseguiu passar adiante o bastão. A equipe favorita foi eliminada justamente porque aquela pessoa não conseguiu passar adiante aquilo que ela deveria ter passado. Foi uma situação, sem dúvida alguma, muito triste para aquela equipe, para os torcedores daquela seleção. Mas a grande verdade é que essa mesma situação, esse tipo de situação, muitas vezes toma conta da vida dos cristãos. Cristãos que receberam algo profundo e maravilhoso da parte de Deus e se veem na responsabilidade de passar adiante para os seus filhos aquilo que encontraram no Senhor. Cristãos que receberam algo profundo da parte de Deus, que reconheceram no Senhor Jesus Cristo o seu único e suficiente Salvador, que se depararam com a preciosa palavra de Deus e que têm, no entanto, a responsabilidade de passar isso adiante para os seus filhos, mas acabam falhando. Assim como Marion Jones não conseguiu passar o bastão para aquela que viria depois dela, não é incomum nós encontrarmos cristãos, pais e mães, que não conseguem e que têm falhado em passar adiante para os seus filhos aquilo. São pais tementes a Deus, pais piedosos, pais que honram ao Senhor, e, no entanto, não investem na vida dos seus filhos para que os seus filhos também andem nos caminhos do Senhor. Pais que servem de fato a Jesus e ainda assim, por uma razão ou outra, têm falhado em levar os seus filhos a seguir esse mesmo caminho. Pais que, sem dúvida alguma, querem o melhor para os seus filhos. Querem que os seus filhos estudem numa boa escola, tenham uma boa formação, tenham uma boa educação, consigam um bom trabalho,
não só querem que os filhos tenham uma boa educação e um bom trabalho, mas investem nisso. Investem tempo na formação acadêmica e intelectual do filho. Investem dinheiro na formação do filho. Mas quando chega na hora de investir no crescimento espiritual dos seus filhos, acabam falhando como Marion Jones. Quando chega a hora de incutirem valores cristãos na vida dos seus filhos, acabam não apresentando e demonstrando o mesmo empenho. E por essa razão não é de surpreender que muitas vezes pais tementes ao Senhor, pais cristãos salvos por Cristo Jesus, tenham filhos que a partir de um determinado momento da vida começam a se desviar dos caminhos do Senhor, começam a abandonar a fé, porque na verdade esta fé nunca foi firmemente estabelecida. A pergunta que naturalmente surge é: afinal de contas, como você que é pai, como você que é mãe, pode e deve proceder à luz da Bíblia para não deixar o bastão cair, para garantir que aquilo que você recebeu e encontra no Senhor seja firmemente passado aos seus filhos? Como passar o bastão com segurança? Como passar adiante os valores bíblicos e cristãos que você tem? E antes de nós olharmos para o texto, eu gostaria de fazer 3 observações. Em primeiro lugar, é muito importante destacar que a responsabilidade de passar adiante o que o pai e a mãe têm, para que seja passado com firmeza, não depende só do pai e da mãe. Depende do filho receber também. O que nós vamos tratar nessa noite diz respeito aos pais, porque sem dúvida alguma eu e você queremos garantir que nós vamos fazer a nossa parte direito. Nós vamos nos focar então no passar o bastão, mas isso não quer dizer que se eventualmente o seu filho, a sua filha está distante dos caminhos do Senhor, é por culpa sua. É porque você foi negligente. Há responsabilidade dele ou dela também. E nós vamos terminar o culto orando pelos filhos. Primeira observação. A segunda observação é que a responsabilidade de ensinar os filhos nos caminhos do Senhor compete aos seus pais, seu pai e sua mãe. Eles são a autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. Não quer dizer que você, avô ou avó, tio ou tia, não possa, dentro de um limite aceitável, seguir essas orientações para trazer bênção também para os filhos que pertencem à sua família. E em terceiro lugar, terceira e última observação, antes de nós vermos como a Bíblia nos orienta a passar o bastão com segurança, vale ressaltar que essas orientações não se aplicam especificamente a pais e mães que têm filhos pequenos. As possibilidades se tornam mais evidentes numa casa em que há filhos pequenos. Mas, sem dúvida alguma, pais e mães de filhos em qualquer idade podem aplicar esses princípios. Podem, ainda que o seu filho seja adulto, ainda que o seu filho já tenha sua própria vida, ser abençoado e influenciado por meio dessas orientações bíblicas. Tendo dito isso, eu gostaria de te convidar a ver comigo nesse texto, extrair comigo dele algumas maneiras, algumas formas que nós temos de garantir que nós vamos passar adiante para a próxima geração, para os nossos filhos, aquilo que nós encontramos no Senhor. Em primeiro lugar, ensine e dedique-se a ensinar a lei do Senhor aos seus filhos.
ensine a lei do Senhor para os seus filhos. Quando Moisés escreveu esse texto, ele estava na iminência, junto com o povo, de entrar na terra prometida. Moisés não atravessou o rio para entrar na terra prometida, mas ele estava junto com todo o povo de Deus, do outro lado do rio Jordão, prestes a entrar e conquistar a terra prometida. De todo aquele povo que estava com ele, ninguém havia saído do Egito como adulto. O povo vagou durante 40 anos pelo deserto e nenhum adulto que saiu do Egito estava ali. Toda a geração havia sido renovada. E Moisés tem uma grande preocupação então. Moisés foi o escolhido por Deus para ensinar ao povo as leis e as ordenanças do Senhor. E Moisés sabe que não vai entrar na terra prometida. Moisés sabe que quando o povo entrar na terra, o povo não vai mais poder contar com a sua presença. Na verdade, o povo que vai entrar na terra não é o povo que viveu no Egito. E bate então a preocupação em Moisés. Será que esse pessoal vai se esquecer de Deus? Será que essa geração e a próxima vão se desviar dos caminhos do Senhor? Como é que vai ser quando esse povo entrar na terra prometida e se deparar com outras culturas, com outras formas de pensamento, com adoração a outros deuses, com ídolos? Será que esse povo vai se desviar dos caminhos do Senhor? Moisés olha então para o povo, se coloca de pé, abre a sua boca e diz no versículo 4: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as ensinarás aos teus filhos. O que Moisés está dizendo é: ouçam, pessoal, esse é o caminho que Deus apontou para que vocês seguissem. Se lembrem constantemente disso: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e você deve amá-lo de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E mais do que isso, você deve ensinar aos teus filhos. A permanência ou não dos teus filhos no caminho do Senhor depende em grande parte do investimento que você faz na vida deles. Depende em grande parte de você ensinar para eles os caminhos do Senhor. E essa é a primeira orientação que o texto nos dá. Para nós conseguirmos passar o bastão com segurança, para nós conseguirmos garantir que os nossos filhos seguirão os passos de Cristo, nós precisamos nos dedicar a fazer isso que Moisés ordena: e as ensinarás a teus filhos. É importante a gente destacar isso, porque a responsabilidade de criar os filhos no caminho do Senhor é dos pais, não é da igreja, não é de outra pessoa. Pai e mãe são os principais responsáveis por criar os filhos no caminho do Senhor, de ensinar os seus filhos a amar o Senhor. E como é bom quando nós podemos fazer isso desde quando a criança é pequena. Como é proveitoso nós fazermos isso desde quando os filhos são pequenos, porque a criança aprende a amar aquilo que a gente ensina. É até engraçado de ver crianças que às vezes não têm nem idade para entender o que é futebol, desfilam por aí usando a camisa do time do seu pai. E a tendência é que ela cresça
e permaneça torcendo para aquele time, porque os filhos aprendem a amar aquilo que nós os ensinamos a amar. A responsabilidade de ensinar a criança nos caminhos do Senhor é dos pais, antes de tudo dos pais. A igreja entra para dar um suporte. É claro que nós, como igreja, queremos te apoiar na sua criação dos seus filhos nos caminhos do Senhor. Mas a responsabilidade é sua. Isso significa dizer que ensinar a lei do Senhor para os seus filhos vai muito além de trazê-la à igreja nos domingos. Ensinar a criança nos caminhos do Senhor vai muito além de mandá-la para a classe, para o culto infantil, nos domingos. É algo que você deve assumir dentro da sua casa, que você deve pegar para fazer dentro da sua casa. O que a criança encontra na igreja deve ser apenas um complemento, apenas um reforço, porque na sua casa ela deve ser saturada com as leis do Senhor, saturada com a palavra de Deus, saturada com os ensinamentos de Cristo. A responsabilidade primeira de ensinar a criança no caminho em que deve andar, para que até quando envelhecer ela não se desvie deles, é dos pais, é da família e, em segundo lugar, da comunidade. Isso acontece por dois motivos muito simples. Em primeiro lugar, a responsabilidade principal é dos pais em casa, no dia a dia, trabalhando com a criança, e não apenas da igreja, porque a criança passa muito mais tempo em casa do que na igreja. Na sua casa, ela está todo dia, várias horas por dia. Na igreja, geralmente no domingo só. No intervalo, num período de tempo de 2 horas de manhã, 2 horas à noite. Quando vem de manhã e à noite? Quando os pais levam a sério a responsabilidade de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, a criança tem a oportunidade de ouvir com muito mais frequência a respeito dos feitos e da grandeza de Deus. A criança tem a oportunidade de conversar e de orar com muito mais frequência do que ela teria se fosse apenas na igreja. E o segundo motivo para que as coisas sejam assim é porque a orientação bíblica de instrução no caminho do Senhor foi dada justamente aos pais e mães. E as ensinarás a teus filhos. É responsabilidade minha e sua ensinar os nossos filhos. Antes de tudo, é claro que a igreja quer te dar todo o apoio, todo o suporte, é claro que nós temos professores e professoras que se dedicam às crianças, que se dedicam a preparar material, a enfeitar a sala, a pensar em atividades, mas a responsabilidade, antes de tudo, deve ser sua. Deve ser sua. E essa é a primeira orientação que a Bíblia nos dá para nós criarmos filhos nos caminhos do Senhor e não permitirmos que o bastão caia. Ensine a lei do Senhor para os seus filhos. Não transfira para outra pessoa a responsabilidade que é sua. Assuma o controle da educação e da formação espiritual dos seus filhos, porque ela é sua. Ela é sua. Primeira orientação, ensine a lei do Senhor para os seus filhos. Você está comigo até aqui? Em segundo lugar, invista tempo na vida dos seus filhos. Invista tempo na vida dos seus filhos. O versículo 7 continua dizendo:
e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. O texto vai além e diz que a responsabilidade de ensinar os filhos a amar o Senhor deve ser feita sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. E mais do que isso, os pais naquela época deveriam escrever no seu braço, na sua testa, colocar na porta da sua casa. Isso não quer dizer que a única coisa sobre a qual um pai e uma mãe que querem criar os seus filhos no caminho do Senhor vão falar é a respeito da Bíblia. E que Bíblia vai ser o único assunto dentro de casa. Não é isto que o texto está dizendo. Na verdade, o que o texto está nos dizendo é que toda oportunidade deve ser aproveitada. Toda oportunidade no convívio do seu lar para compartilhar a palavra de Deus, para ensinar a respeito de quem Deus é e do que Deus faz, do que Deus espera de nós, deve ser aproveitado. De modo que, se um pai estivesse andando com seu filho pelo caminho e fossem conversar a respeito de alguma coisa, um bom tema para a conversa seria a lei do Senhor. Quando eles estivessem sentados dentro de casa, às vezes os dois em silêncio, pai e filho em silêncio, mãe e filha em silêncio, por que não relembrar os feitos do Senhor? Na hora de deitar, vamos fazer uma oração antes de dormir? Quando acordar, bom dia, filho, você já falou com Deus hoje? Delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Isso significa investir tempo na vida dos filhos. Significa saber aproveitar as oportunidades e muitas vezes até criar oportunidades de falar a respeito da palavra de Deus. Fazer o culto doméstico é um ótimo começo. Para o pai e para a mãe que quer criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, que não quer deixar o bastão cair, que quer passar adiante aquilo que tem descoberto na palavra de Deus, o culto doméstico é um excelente início. Mas não dá para parar por aí. Não precisa parar por aí, porque a convivência doméstica permite uma série de interferências e interjeições a respeito da palavra de Deus. A gente só precisa estar atento, a gente só precisa sair um pouco do celular, desligar um pouco a televisão. E quando a gente faz isso, a gente percebe quanto tempo tem disponível para investir na vida dos nossos filhos. Há um tempo eu fiz uma experiência, eu baixei um aplicativo que monitora quanto tempo eu passava no celular. E eu me surpreendi. Eu me surpreendi da quantidade de tempo gasta muitas vezes em coisas que não são tão proveitosas, em coisas que não acrescentavam muito. Talvez você conheça esse aplicativo. Alguém já usou esse aplicativo, já fez essa experiência? Você pode procurar depois na internet, se você quiser fazer esse teste, sem dúvida alguma, você vai se surpreender também. Investir na vida dos filhos vai além de fazer culto doméstico. Significa aproveitar os detalhes do dia a dia, os pequenos momentos da convivência familiar, para reforçar quem Deus é, para reforçar a grandeza de Deus. E há um tempo eu vivi, de 4 anos, a gente estava em casa, uma tarde bastante quente, bem ensolarada, não havia nuvem nenhuma no céu, e de repente,
Eu perguntei para ela: Olívia, filha, você consegue olhar para o sol? E ela tentou olhar e falou: não, ele brilha muito. E eu perguntei: você sabe por que ele brilha tanto, filha? E ela, nos seus 4 anos, me perguntou: por que, papai? Por que o sol brilha tanto? E eu tive a oportunidade, num momento simples, cotidiano, de responder: o sol brilha tanto desse jeito para mostrar que tem alguém que brilha muito mais do que ele. O sol brilha tanto desse jeito para a gente não se esquecer de que Deus é muito mais brilhante e glorioso do que o sol. Ou quando a gente olha para as aves do céu e vê passarinhos, até pombo vale, e olha para eles e diz: está vendo, filha? É Deus que sustenta eles. É Deus que cuida desses passarinhos e sabe de quem mais exige investir na vida da criança. Isso exige sair do celular um pouco, sair da televisão um pouco. E nesses pequenos momentos familiares, nesses pequenos momentos que nós experimentamos todos os dias, quantas oportunidades nós não temos de reforçar quem o Senhor é para nós, de relembrar a grandeza de Deus nas nossas vidas, de relembrar a maravilha da salvação que nós encontramos em Cristo. Oração antes das refeições, um versículo bíblico que seja para memorizar durante a semana, uma história bíblica que a criança conte para a gente. Quantas são as formas que nós temos de não deixar o bastão cair, de passar adiante para os nossos filhos, para que eles não se desviem, para que eles se lembrem dos caminhos que nós recebemos e muitas vezes nós negligenciamos. Em segundo lugar, então, invista tempo na vida do seu filho. Aproveite cada oportunidade, aproveite as pequenas oportunidades para reforçar aquilo que o Senhor deixou para nós. Não precisa ser o tempo todo falando disso, mas sem dúvida alguma, eu e você podemos investir mais na vida dos nossos filhos, para garantir que nós vamos fazer o nosso melhor para passar adiante, passar para eles aquilo que nós temos recebido. Isso não vale, não se limita apenas a crianças pequenas. É claro que com crianças pequenas fica mais fácil de a gente perguntar: você sabe por que o sol brilha tanto? Mas nada te impede, se o seu filho já é crescido, já é adulto, de compartilhar versículos bíblicos com ele, de convidá-lo a ter momentos de oração, de fazer devocional com ele, junto com ele, pelo WhatsApp que seja, pelo Zoom, por que não? O que nós não podemos é deixar de investir na vida dos nossos filhos. Em terceiro lugar, seja exemplo de vida. Seja exemplo de vida. Ensine a lei do Senhor, invista tempo nos seus filhos, na vida dos seus filhos. É exatamente o que os versículos 20 a 22 trazem para nós. No futuro, quando teu filho te perguntar o que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus te ordenou, então tu responderás a teu filho: nós éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. E diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa. O seu relacionamento com Deus precisa ficar claro para o seu filho. Ele precisa enxergar em você alguém que não apenas tenta ensiná-lo e tenta passar uma teoria para ele, mas antes de tudo, alguém que vive aquilo que tenta ensinar.
A nossa vida deve ser exemplo para os nossos filhos, porque em algum momento eles vão parar e vão se perguntar, ou talvez até nos perguntar: que mandamentos são esses? Por que que a gente segue a Bíblia? Por que que a gente vive do jeito que vive? Por que que a gente precisa ir na igreja com frequência? Por que que a gente ora todo dia? Por que é que você, pai, você, mãe, vive desse jeito que você vive de acordo com esse livro? Por que é que você, pai e mãe, vive tentando obedecer esses mandamentos que você me ensina? É só uma série de regras? Por que é desse jeito? Talvez eles até te perguntem e me perguntem a respeito disso. Mas se não externarem, sem dúvida alguma, em algum momento, eles vão se perguntar: por que é que eu devo seguir esse livro? Por que é que eu devo continuar vivendo da maneira que os meus pais vivem? Que os meus pais me ensinam? A nossa resposta não pode ser simplesmente: está escrito lá naquele livro, porque Deus mandou assim. Embora isso seja verdade, mas a resposta que os nossos filhos precisam, a resposta que de fato vai fazer diferença na vida deles, é aquilo que eles vão poder ver nas nossas vidas. É exatamente essa resposta que os pais e mães eram orientados a dar na época do Antigo Testamento. Nós vivemos desse jeito. Os mandamentos, os preceitos, os estatutos do Senhor que nós seguimos são esses, porque nós experimentamos o poder de Deus, porque nós vimos a ação dEle na nossa vida, nós vimos a intervenção dEle na nossa casa, no nosso povo. Nós éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. E diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa. Não basta ensinar a respeito de Deus. Os nossos filhos precisam ver em nós pessoas que vivem, que andam com Deus. É dessa forma que nós conseguimos passar adiante aquilo que nós temos vivido. É dessa forma que nós conseguimos investir na vida dos nossos filhos, para que de fato, até quando envelhecerem, não se desviem dos caminhos do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas pelo contrário, tenham cuidado de fazer conforme tudo quanto neste livro está escrito. Não basta nós ensinarmos aos nossos filhos, não basta nós investirmos tempo na vida deles, falando a respeito do que o Senhor fez. É necessário que eu e você sejamos exemplos de pessoas que andam com Deus. Que os nossos filhos olhem para nós e vejam em nós não apenas alguém que obedece um livro, mas alguém que obedece a Deus. Alguém que anda em comunhão, que vive próximo de Deus, que se relaciona com o Senhor. E sem dúvida alguma, quando os nossos filhos olham para nós e encontram em nós pessoas tementes a Deus, pessoas piedosas, pessoas que buscam agradar o Senhor, isso marca a vida deles. Isso marca a memória deles. Sem dúvida alguma, quando seu filho te vê orando, te vê lendo a Bíblia, sozinho, quando você acha que ele nem está vendo, isso marca a vida dele. E ele naturalmente começa a pensar: não é simplesmente um livro que o meu pai tenta me ensinar, não é simplesmente uma história que a minha mãe quer que eu aprenda, é uma coisa na qual eles acreditam e buscam antes de tudo para eles mesmos. E isso os encoraja a seguir esse caminho.
seja exemplo de vida e ande com Deus. Mas há ainda um quarto e último lugar, e nós já caminhamos para o fim, um quarto e último passo que nós podemos e somos encorajados a dar, na nossa busca de que os nossos filhos sigam os caminhos do Senhor. Não é um caminho que se encontra neste texto, mas está permeando toda a Bíblia, e é o caminho da oração. Se você quer de fato que os seus filhos andem nos caminhos do Senhor, você precisa orar por eles. Esses 3 primeiros passos, ensine o caminho do Senhor, invista tempo na vida dos seus filhos e seja exemplo de vida, são coisas que dependem de você, dependem da sua parte de entregar o bastão, de passar adiante. Mas para que o bastão seja passado adiante com sucesso, é necessário que o seu filho pegue também. E a pessoa que é capaz de fazê-lo pegar com propriedade é Deus. A pessoa que é capaz de fazê-lo agarrar firme no bastão e não largar por nada é Deus. Por isso é importante, extremamente importante, que você não apenas ensine as leis do Senhor para os seus filhos, invista tempo na vida deles e seja exemplo de vida, mas que você ore por eles, que você ore com eles, que você peça ao Senhor para que lhes abençoe de fato, que você ore e peça ao Senhor para que os seus filhos cresçam aprendendo a amar o Senhor de todo o seu coração. A oração é fundamental porque Deus age por meio da oração, Deus responde à oração. Sem dúvida alguma, Deus responde à nossa oração quando nós clamamos a Ele pedindo que os nossos filhos cresçam aprendendo a amá-lo. A oração é importante não apenas para quem tem os filhos já nos caminhos do Senhor, mas também para aquele pai, para aquela mãe que hoje se entristece ao saber que seu filho está longe dos caminhos, segue distante do pai. Não deixe de orar pelo seu filho, não deixe de investir na vida dele, não deixe de ser exemplo para ele. A palavra de Deus, mas ore por ele, ore por ele. Se ele está distante dos caminhos do Senhor, ore por ele, não deixe de orar pelo seu filho. Se o seu filho está perto de você, se ele vem com você à casa de Deus, ore pelo seu filho. Imponha as suas mãos sobre o seu filho. Ore com seu filho ou pelo seu filho quando ele estiver dormindo. Ore quando você estiver no seu tempo a sós com Deus. Ore pelo seu filho, porque sem dúvida alguma, o Senhor responde às nossas orações quando nós apresentamos diante dEle a vida dos nossos filhos. Gostaria de te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento, orar pelos nossos filhos. Eu gostaria de convidar o nosso pastor, o meu pai, para que venha aqui orar por você, pai, por você, mãe, pelos seus filhos também. E nós vamos orar muito especificamente por você, pai e mãe, que tem o seu filho distante dos caminhos do Senhor e se entristece com isso, e gostaria que nós clamássemos junto com você a Deus nesse momento. Gostaria de te convidar a levantar uma das suas mãos para que nós possamos te identificar.
Se houver alguém cujos filhos estão distantes dos caminhos do Senhor, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Nós vamos orar para que aquilo que você vive com Deus seja passado para o seu filho também, para que o amor que arde no seu coração pelo Senhor seja passado para o seu filho também. Nós vamos orar. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar e para mim é especialmente marcante ouvir o que eu estou ouvindo. Eu gostaria de ter orado mais por ele e por Sara do que nós oramos. Gostaria de ter pedido mais, mas eu sou muito grato porque, não obstante as limitações, o Senhor teve misericórdia de nós. E como o pastor aqui pregou, nos encorajando a intercessão por nossos filhos. João diz na 3ª epístola: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Não tem alegria maior. Alegria de conclusão de um curso na faculdade, alegria de casar um filho, alegria de segurar o filho do nosso filho. Sem dúvida são alegrias incomparáveis, mas a maior delas, para um pai e para uma mãe cristãos, saber que o filho anda na verdade. Nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o bastão está conosco e nós te pedimos que a partir dos